Agora que tá todo mundo preso, fica achando que prisão é colônia de férias. Vejam só, brincadeira, né? Pois é, pessoal, ainda temos que escutar essa, né? Frase de Alexandre de Moraes, só que ele não se refere a bandidos, traficantes, estupradores, assassinos, assaltantes de banco. Ele está falando sobre patriotas, que passaram 70 dias acampando em frente aos quartéis pacificamente e que acabaram caindo em uma tremenda de uma armadilha. Neste momento, não adianta espernear, não adianta se revoltar. O que a gente pode fazer é aprender a lição, para que numa próxima oportunidade a gente não cometa os mesmos erros. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito do presidente Jair Bolsonaro, que se pronunciou, disse que vai antecipar sua volta ao Brasil, e começamos falando sobre Hamilton Mourão, que fez essa postagem vergonha alheia nas redes sociais, né? O cara que se aproveitou, né, da viagem do presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos para fazer aquele pronunciamento vexatório em rede nacional, agora fica dando chilique. Ô Mourão, você não disse que o Brasil era democracia pujante? Que existia harmonia entre os poderes? Que você faria oposição? Então vai lá, aproveita. Já que a gente vive em democracia e que existe harmonia entre os poderes, vai lá no STF. Troca uma ideia com o Alexandre de Moraes e tenta demover o cara disso aí. Porque aquilo é um campo de concentração. Aquilo ali não é uma prisão, né? Tinha crianças lá dentro, idosos. Aí depois, né, aparentemente, depois de muita crítica, a Polícia Federal resolveu se sensibilizar, né, e mandou para casa as mães com as crianças e tal. Mas tem muita gente lá ainda passando dificuldade, sem água, sem comer, sem condições mínimas de higiene. Vai lá, Mourão, para de lacrar na internet. E o presidente Jair Bolsonaro, sim, presidente, continuaria a chamá-lo de presidente, porque na minha opinião é o presidente legítimo, fez um pronunciamento e anunciou que vai adiantar sua volta ao Brasil por conta de problemas de saúde. Ele que estava internado em um hospital na Flórida e quer fazer o acompanhamento, né, os problemas que ele carrega desde da facada do Adélio Bispo, com a equipe médica que vem cuidando dele desde então. Tá? Isso cala, de uma vez por todas, as narrativas de que ele tinha fugido do Brasil com medo de ser preso. Renan Calheiros queria extradição de Jair Bolsonaro. Flávio Dino, vejam só, o Flávio Dino disse que não havia materialidade, né? Mas o Renan Calheiros, um dos maiores bandidos da história política do Brasil, queria extraditar Jair Bolsonaro. É uma piada atrás da outra, né, gente? Que pesadelo que a gente está vivendo. Entenda uma coisa. Existia, sim, uma movimentação de parlamentares esquerdistas nos Estados Unidos para tentar, né, viabilizar a extradição do presidente. Só que, como o próprio Flávio Dino disse, é impossível, porque não existe crime, né? Em um acordo de extradição, o crime precisa ser configurado em ambos os países que assinaram aquele acordo. Bolsonaro não cometeu crime nenhum, nem aqui nem nos Estados Unidos. Então, não tem como, né? Mas serve como narrativa. Se ele tivesse medo de ser preso, ele não estaria nos Estados Unidos. Ele estaria nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no Catar. Ele vai adiantar sua volta ao Brasil. Isso vai calar a boca de muita gente, né? Eu sei que o presidente nunca mais será o mesmo por conta da facada. Escapou por milagre. Mas espero que ele esteja saudável o suficiente para liderar a nossa oposição, que não será política, tá, pessoal? Já venho falando isso aqui para vocês há um bom tempo. Oposição política dentro do Congresso e tal, isso aí é ilusão, isso aí é utopia. A gente tem que trabalhar a base da direita conservadora. A gente tem que fazer oposição ideológica. A gente tem que construir um cenário em que a oposição política seja minimamente viável. No momento não é. Tá? A gente sabe que vai ser engolido. Ah não, o Congresso novo é mais para a direita. Não é, galera. Você tira ali 50 deputados, por exemplo, o resto está todo mundo à venda. Quando o cachaceiro começar a balançar a notinha ali, vão todos correndo para o lado dele. A gente já viu o Arthur Lira. O Arthur Lira é o melhor exemplo. É que os três poderes nunca gozaram de tanta harmonia. É um calhorda, né? É um cafajeste, né? Fala sério. Então, presida, seja bem-vindo o quanto antes. A gente precisa muito do senhor, a gente está sem norte, a gente não sabe o que fazer, essa é a grande verdade. Eu defendo aqui que a gente precisa fazer esse trabalho de base, uma base ideológica, mas a gente precisa da tua liderança, principalmente para nos inspirar, para falar para a gente, vamos lá, galera, vamos se unir em torno de um objetivo aqui, porque é muita treta dentro da direita, né, e falta foco. A gente precisa de uma figura que una
esses grupos em torno de um objetivo comum. Tá? Então, estamos aqui aguardando a sua volta e aguardando a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente também. Por que não? Agora o senhor não é mais presidente, né? Está com a agenda mais tranquila aí, presida. Se quiser me dar a honra aí de conhecê-lo pessoalmente, estou à disposição. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje e já adianto logo, os apressadinhos, né? Acho que tem preguiça de pensar, vão me criticar, vão ficar pé da vida com o que eu vou dizer aqui, mas se vocês tiverem um pouquinho de bom senso e abrirem um pouquinho a cabeça, vocês vão perceber que isso não é nem subjetivo, isso é um fato, o que eu vou dizer aqui. Seguinte, Alexandre de Moraes vai lá e diz: agora que tá todo mundo preso, estão revoltados, achando que prisão é colônia de férias. Né? Alexandre de Moraes, pessoal, ele tem todos os defeitos do mundo. Acho que 99% das coisas que ele defende são erradas, ao extremo. Mas a gente tem que admitir que o cara tem coragem. Algumas pessoas vão dizer: Ed, você tá errado, ele é covarde, porque só faz o que faz por conta da toga. Não é bem assim. Desde a época que ele era secretário de Segurança de São Paulo, que ele era porra louca nesse sentido aí. É só pesquisar no Google. Eu não estou elogiando o Alexandre de Moraes. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para ter coragem, você não precisa defender as ideias certas. Você pode ser corajoso mesmo defendendo os piores ideais do mundo. E é isso que Alexandre de Moraes faz. Enquanto isso, os nossos 2 ministros do STF, a gente não sabe nem se estão vivos. Hoje eu posso falar aqui para vocês, sem medo de nenhum tipo de julgamento ou represália. Vocês lembram, durante o julgamento do Daniel Silveira, quando o André Mendonça começou a dar aquele voto, assim, inacreditável, e o telefone tocou? Era o presidente Jair Bolsonaro. André Mendonça atende o telefone, se tremendo, porque é um covarde bunda mole, e o presidente já sabia, já tinha percebido em qual direção ele estava indo, disse: vota em quem você quiser, eu vou dar a graça a ele, vou conceder a graça a ele. E aí volta lá o André Mendonça, tremendo que nem uma vara verde. Como bem disse Barroso, vocês vão surpreender esse cara que está sendo indicado aí. Dito e feito. Enquanto eles têm Moraes, que, repito, defende tudo que existe de errado na minha maneira de enxergar o mundo, mas é um cara que tem culhão, a gente tem André Mendonça. A gente tem Cássio Nunes, que vai pra festa com Dias Toffoli, abraça o Gilmar Mendes. É duro, pessoal. A gente tem que aprender essa lição. Não adianta só a gente ficar esculachando o inimigo e perder a oportunidade de aprender com esses inimigos. Vocês querem outro exemplo? Quantas vezes eu falei aqui ao longo de 4 anos, eu queria um Randolfo Rodrigues da direita, de preferência sem aquela voz. Né? Mas um cara como ele, vejam só como aquele sujeito repugnante, né, foi humilhado por nós durante 4 anos. A gente botou apelido no cara, ó, Gazela, DPVAT, Fala Fino, Voz de Mosca, e o cara lá trabalhando para ferrar a gente. Tá aí, conseguiu o que queria, né, dos meios, se utilizando de meios que nós discordamos, mas tá lá, agora é líder do governo do cachaceiro. A persistência, pessoal, eles não desistem. Eles não desistem e eles não dão ouvidos à oposição deles. Eles não querem nem saber, eles atropelam. Enquanto isso, a gente fica cheio de não me toque. Eu quero que nessa legislatura, né, nós tenhamos um Randolfo Rodrigues da direita. Uma pessoa que, tudo bem, não vai ter a liberdade de agir, nem a ajuda, né, do STF, como teve Randolfo Rodrigues. É óbvio que a gente não vai ter, até porque, pelos motivos recém-expostos, né, nossos 2 ministros são 2 pudins, né, são 2 mucizinhos de maracujá, 2 docinhos de coco, mas tem que ter gente ali perturbando, enchendo o saco dos caras na medida do possível. O Randolfo Rodrigues não tinha medida do possível, ele tinha toda a liberdade do mundo. Nós não teremos isso, mas dentro dessas possibilidades parcas que nós teremos, a gente precisa de parlamentares que façam esse trabalho. Assim como a gente precisava de um ministro do STF que tivesse a coragem de Alexandre de Moraes. Isso aí, galera. Tô ouvindo aqui várias pessoas me xingando aí, mas é verdade. Enquanto a gente não entender o inimigo e não valorizar as qualidades dessa pessoa, a
a gente vai continuar apanhando. Temos que aprender com eles. Vejam bem, eu vou dizer mais uma vez, para que fique bem claro. Eu não concordo com nada, absolutamente nada, que Alexandre de Moraes fez desde que assumiu a cadeira no STF. Nada. Não me lembro de nenhuma decisão dele com a qual eu tenha concordado. Mas isso não impede que a gente enxergue a coragem do cara. Que o cara não tem medo de nada. E aí? Imaginem se nós tivéssemos alguém lá dentro com essa coragem fazendo a coisa certa. Mas não. É isso, galera. E assim como esses dois, nós temos vários outros exemplos. Vocês querem ver mais um? Lindbergh Farias. Lindbergh, meu Deus do céu, Lindbergh Farias foi eleito. Sei lá se foi ou se não foi, não interessa. Ele vai assumir. E aí o Fachin, né, vai lá e coloca fim aos processos por caixa 2 do Lindbergh Farias, permitindo assim que ele assuma a sua cadeira. Vocês acham que o Fachin está se importando com o que eu estou dizendo aqui? Com o que vocês estão pensando? Tá nem aí, galera. Eles não são reféns da palavra da oposição. Eles não se importam, eles fazem. E isso, infelizmente, a gente não soube fazer. Nós fomos oposição durante o nosso próprio governo. Porque nós não tínhamos esse poder. A gente não conseguiu governar. Principalmente, dentre outras coisas, mas eu acredito, principalmente por essa questão da gente ser honrado demais, de querer sempre fazer a coisa certa, de sermos sempre reféns das narrativas criadas pela oposição. E esse é um erro que a gente não pode mais cometer. A gente vai passar agora por um longo processo de aprendizado. E da próxima vez, se a gente conseguir voltar ao poder, a gente não pode cometer esses mesmos erros. O professor Olavo disse, primeiro você quebra as pernas do teu inimigo, depois você governa. A gente não fez isso. E as pernas do inimigo foram crescendo cada vez mais. Numa próxima oportunidade, a gente tem que quebrar as pernas assim como eles estão quebrando as nossas. Aliás, eles não estão quebrando as nossas pernas. Eles estão triturando as nossas pernas. Depois, eles vão decepar as nossas pernas e vão dar às hienas. E depois, não vão fazer curativo, não. Vão deixar a gente apodrecer. A gente só precisava ter quebrado as pernas, não precisava nem ir tão longe. Mas estão eles aí dando uma lição pra gente. Eles não conhecem limites. Nós conhecemos limites demais. Muitos deles impostos por nós mesmos. E são esses limites que a gente precisa aprender a tirar do caminho. Senão, a gente vai continuar apanhando para sempre dessa turma. É isso, um forte abraço e a gente se vê por aí.